Se você chegou aqui hoje, é porque o Espírito Santo o conduziu a este momento. Talvez sua alma esteja cansada, procurando um pouco de paz entre as preocupações do dia. Talvez o peso das contas, das responsabilidades e até o medo do amanhã estejam apertando seu peito. Mas escute com atenção, você não está aqui por acaso. O Senhor viu cada lágrima silenciosa, cada oração feita entre o cansaço e a esperança. Ele conhece suas noites em claro, suas tentativas, suas renúncias e até aquele sorriso que você força para seguir em frente. E hoje, através desta oração, Ele quer restaurar sua confiança e renovar a prosperidade sobre sua vida. O inimigo quer fazer você acreditar que Deus se esqueceu, mas o Salmo 128 diz o contrário. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e te irá bem. Essas palavras não são poesia antiga, são promessas eternas. Deus está dizendo: eu vejo o que você faz, eu recompenso o seu esforço, eu farei o fruto do seu trabalho florescer. Por isso, respire fundo. Deixe a presença de Deus envolver o seu coração agora. A prosperidade que vem do Senhor não é apenas dinheiro, é paz em meio à luta, sabedoria nas decisões, alegria no caminho e o favor de Deus abrindo portas que ninguém pode fechar. Então, enquanto oramos juntos, abra o seu coração. Apresente a Ele o seu trabalho, seus sonhos, suas preocupações e até suas falhas. Porque o Deus que te chama para esta oração é o mesmo que transforma a escassez em abundância e choro em cântico de vitória. Ele é o Senhor da provisão. Ele é quem abençoa o lar, a mesa e o coração daqueles que o temem. E hoje Ele quer lembrar você. A alegria virá, a colheita virá, o fruto do seu trabalho será abençoado. Hoje quero orar com você que tem trabalhado, lutado e confiado, mas ainda sente que a prosperidade parece distante. Você que faz o melhor, mas muitas vezes termina um mês se perguntando: Senhor, até quando? Esta oração é para lembrar que Deus honra o esforço das mãos que trabalham com fé. O Salmo 128 nos revela uma promessa viva. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e te irá bem. Essas palavras não são poesia antiga, são promessas eternas. Deus está dizendo: eu vejo o que você faz, eu recompenso o seu esforço, eu farei o fruto do seu trabalho florescer. Hoje, enquanto oramos, entregue nas mãos de Deus sua vida, seus projetos e suas sementes. Peça a Ele que abra as portas certas, que abençoe o fruto das suas mãos e que traga a verdadeira prosperidade, aquela que vem acompanhada de paz, de propósito e de alegria. Porque prosperar não é apenas ter, é viver debaixo da graça com o coração grato e confiante de que Deus é o seu provedor fiel. Ele está ouvindo e Ele se importa com você. Permaneça comigo nesta oração. Deixe que ela envolva o seu coração como um cobertor quente num dia frio. Deixe que as palavras penetrem nas frestas do medo, suavizem o peso da ansiedade e preencham os vazios que o desânimo deixou. Porque a verdade é esta: Deus não se esqueceu de você. Mesmo quando tudo parece parado, Ele está se movendo. Mesmo quando as portas parecem trancadas, Ele já preparou as chaves. O que você não vê, Ele já está organizando nos bastidores da sua vida. E antes de orarmos, quero encorajá-lo a duas coisas simples, mas poderosas. Primeiro, compartilhe o seu pedido de oração nos comentários. Aqui ninguém caminha sozinho. Há uma família espiritual que ora, apoia e acredita junto com você. Segundo, inscreva-se no canal Atos de Fé e ative o sino. Faça dessas orações sua rotina diária. Comece cada manhã com Deus e veja o que acontece. A preocupação começa a perder força, a fé cresce
e o impossível começa a parecer possível. Porque este não é apenas um vídeo, é um altar de encontro, um posto no meio do deserto, um abrigo para sua alma cansada. Agora, com esperança no coração e fé nas palavras, vamos orar. Pai Celestial, venho diante de Ti não apenas como alguém que precisa, mas como alguém que Te deseja. Não venho apenas para pedir o movimento da Tua mão, mas para sentir a batida do Teu coração. Senhor, Tu conheces cada desafio financeiro, cada conta que pesa, cada sonho adiado, cada tentativa frustrada. Mas hoje eu escolho descansar em Ti. Escolho acreditar que o mesmo Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios do campo também cuida de mim. Abra, Senhor, as portas da provisão. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Multiplica as sementes que tenho plantado com fé. Faz prosperar o que parecia pequeno. Transforma o pouco em abundância e a incerteza em testemunho. Assim como diz o Salmo 128, que o fruto do meu esforço seja doce, que a alegria esteja em minha casa e que a Tua bênção se estenda sobre todos ao meu redor. Declaro, em nome de Jesus, que a escassez será substituída pela colheita, que a preocupação dará lugar à confiança e que a minha vida financeira será testemunho da Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque sei que o tempo da escassez está chegando ao fim e o tempo da provisão já começou. Em nome de Jesus. Amém. Venho como sou, Senhor, com minhas falhas, com minha pressa, com minhas tentativas de parecer forte, mas hoje eu não quero disfarçar nada diante de Ti. Então eu paro, respiro e deixo que o silêncio se torne um altar. Permito que essa quietude acalme o ruído da minha mente e crie espaço dentro da minha alma, espaço para Ti. Abro o coração completamente, sem reservas. Mostro-te os lugares que escondi, as partes desorganizadas da minha vida que evitei encarar. Mostro-te os medos que finjo não sentir, as dúvidas que disfarço até de mim mesmo, a preocupação financeira que tento cobrir com um sorriso cansado. Tu conheces, Senhor, o estresse silencioso das noites em claro, o peso das incertezas e o medo de não conseguir. Mas hoje eu escolho Te encontrar, não como uma ideia, não como uma lembrança de infância ou uma doutrina distante, mas como o Deus vivo que caminha comigo agora, neste exato momento. Tu és Emanuel, Deus conosco, não um conceito, mas uma presença. Tu estás aqui, tão real quanto o ar que respiro. Tu não te assusta com boletos, prazos ou contas atrasadas. Tu não perde o controle quando o mundo perde a calma. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu não és apenas quem me dá o necessário, Tu és a própria fonte, o poço que nunca seca, o rio que atravessa o deserto e faz brotar vida, onde antes havia nada. E quando me aproximo de Ti, percebo, não é o dinheiro que me sustenta, é a Tua mão. Não é o trabalho que me define, é a Tua bênção sobre ele. Não é a abundância material que me dá segurança, é o Teu amor que me ancora em meio à escassez. Por isso, Senhor, eu descanso. Mesmo sem ver o resultado ainda, eu descanso em Ti. Porque onde o mundo vê crise, Tu estás preparando colheita. E onde eu vejo limites, Tu estás revelando o Teu poder sem limites. Tu és o tesouro celestial que nunca tem falta. Nada te limita, nada te escapa, nada te surpreende. E por isso, Senhor, hoje eu faço uma escolha. Eu abro espaço para Ti. Espaço dentro da minha mente cansada, do meu coração sobrecarregado, do meu dia corrido e da minha fé, às vezes, tremendo. Eu não venho apenas buscar um milagre. Venho buscar o milagre de todos os milagres, a Tua presença. Porque quando o Senhor está comigo, tudo se alinha. A ansiedade perde força, o medo silencia, e até o que parecia impossível começa a encontrar um caminho. Entra, Senhor, não apenas nas minhas orações, mas nos meus pensamentos, nas minhas preocupações diárias, no meu orçamento apertado, nos momentos em que acordo com medo e adormeço tentando ser forte. Eu abro as portas de cada canto trancado dentro de mim.
Senta-te comigo, Senhor. Habita na minha casa, na minha rotina, nas minhas decisões. Hoje eu peço não apenas provisão, mas presença. Porque se eu tiver a Ti, tenho tudo. A Tua paz é o bem mais precioso que existe. Ela não depende de depósitos, números ou prazos. Ela é o milagre antes do milagre. E eu sei, Deus, que às vezes o maior sinal da Tua fidelidade não é o dinheiro que chega, mas a calma que invade o coração antes da resposta. Então, envolva-me agora nessa paz, que ela não seja apenas uma ideia bonita, mas algo real, palpável, que me aqueça como um cobertor num dia frio. Que ela me abrace onde o medo tenta dominar. Que ela silencie o ruído da preocupação e me lembre que o Senhor continua no controle. Porque a Tua presença é o lugar mais seguro do mundo, e é ali e só ali que a verdadeira prosperidade começa, quando a alma encontra descanso nos braços do Pai. Que a Tua voz, Senhor, acalme a tempestade dentro de mim. Sussurra a minha alma como só Tu podes fazer. Diz ao meu coração: estou aqui, estou contigo. Pai, ajuda-me a sentir Tua presença agora. Mesmo que as circunstâncias permaneçam as mesmas, mesmo que o cenário não mude, que eu sinta a força invisível do Teu Espírito me sustentando, impedindo-me de afundar quando as ondas da preocupação se levantam. Tu conheces o caminho que percorri para chegar até aqui. Sabes quantas vezes segurei o fôlego esperando que algo melhorasse. Sabes das horas em que trabalhei sem parar, dos sacrifícios que fiz, das noites em claro fazendo contas de cabeça, tentando esticar o pouco que tenho. Tu sabes, Senhor. Sabes quanto me esforcei. Sabes o quanto estou cansada. Mas também sabes, eu ainda estou aqui, não derrotada, mas decidida, ainda escolhendo acreditar, ainda escolhendo confiar. Não porque eu me sinta forte, mas porque sei que o Senhor é forte por mim, e hoje eu confesso algo que me deixa vulnerável. Não quero apenas que o Senhor resolva a minha situação, quero que o Senhor a preencha com a Sua presença. Quero ser o tipo de pessoa que deseja mais o Teu rosto do que a Tua mão, que busca intimidade antes de buscar respostas. Porque no fim, o dinheiro vem e vai, a provisão oscila, mas o Senhor permanece, imutável, fiel, eterno. A Tua paz não sofre alta nem queda, o Teu amor não depende das minhas circunstâncias. A Tua presença é estável, quando tudo ao redor é instável. Tu és a âncora no meio da tempestade. Tu és a luz no vale escuro. Tu és serenidade no meio do caos. Tu és o lugar onde minha alma encontra descanso. Então, antes de pedir qualquer coisa, antes de listar minhas necessidades, eu só quero dizer: quero mais de Ti. Quero a Tua voz mais alta que as minhas dúvidas. Quero Teu coração mais perto do que o meu estresse. Quero Te conhecer, não apenas acreditar em Ti, mas experimentar-Te de verdade. Como uma criança segura firme a mão do Pai, eu me agarro a Ti com tudo que eu tenho. E eu sei que não preciso Te impressionar. Tu já me amas, Tu já me vês, Tu já me conheces. Tu não esperas que eu me conserte primeiro. Tu te alegras em ser o meu ajudador. Por isso hoje eu me entrego novamente, não por desistência, mas por confiança. Entrego-te o peso que não fui feito para carregar. Solto as perguntas que não consigo responder. Liberto-me da preocupação que rouba a alegria. Afrouxo as rédeas e me agarro em Ti, porque Tu és melhor que a certeza. Tu és o próprio descanso da alma. Tu és mais fiel do que os números, mais seguro do que o salário,
e nunca me decepcionaste. Permanece perto de mim, Senhor, não apenas hoje, mas em cada instante, em cada respiração, em cada lágrima silenciosa. Tu és o Deus que se aproxima quando eu me aproximo, e isso é mais do que suficiente para mim. Amém. Tu me viste, Senhor, viste cada tentativa de manter tudo em ordem enquanto o mundo desmoronava ao meu redor. Foste testemunha do peso que carreguei em silêncio, das noites sem sono, das longas horas de esforço, dos dias em que o medo se disfarçava de coragem. Tu sabes das vezes em que me levantei, não por força, mas por necessidade. Sabes dos sacrifícios invisíveis, dos planos refeitos, dos sorrisos forçados para que os outros não se preocupassem. Viste quando os números não fecharam, quando minha energia acabou, quando a matemática da vida não fez sentido. Mas mesmo ali, tu estavas presente, olhando-me com olhos cheios de misericórdia. Conheces a pressão, o peso das contas e o desejo sincero, não por luxo, mas por alívio. Quero apenas respirar sem medo, dormir em paz, abençoar os que amo e caminhar com fé, não com pânico. E quando me sinto falhando, tu me recordas. Eu não sou definido pelos resultados, mas pelo teu amor. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Faz prosperar os meus caminhos e que a tua presença seja o meu maior tesouro. Que a alegria e a provisão prometidas no Salmo 128 se cumpram em minha vida e em meu lar. Em nome de Jesus. Amém. Tu não deixaste faltar o pão nem por um único dia. Mostraste a eles, e também a mim, que a provisão não depende do lugar, mas da presença. Que o deserto não é sinal de abandono, e sim de aprendizado. Que o mesmo Deus que alimentou milhares com poucos pães e peixes, continua multiplicando o pouco de quem crê. Então hoje, mesmo sem ver ainda a resposta, eu declaro, minha confiança está em Ti. Não nas circunstâncias, não no saldo bancário, não nos meus próprios esforços, mas no Deus que abre caminhos no impossível. Tu és aquele que faz florescer o campo seco, que transforma a semente da fé em colheita abundante. Ensina-me a permanecer firme, mesmo quando os ventos sopram contrários. Ensina-me a trabalhar com alegria, a plantar com esperança, a descansar em Tua fidelidade. Porque tudo o que tenho vem de Ti, e tudo o que preciso está em Ti. E se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Elas são o lembrete vivo de quem Tu és. Cada promessa é um testemunho do Teu caráter, firme, imutável, cheio de amor e propósito. E eu me agarro a elas, mesmo quando a tempestade ruge, porque sei que nenhuma palavra Tua volta vazia. Sei que cada semente lançada em fé floresce no tempo certo. Tu és o Deus que honra a obediência silenciosa, que recompensa o coração fiel, que transforma lágrimas em testemunhos. Hoje, ergo meus olhos acima das dificuldades e fixo meu olhar em Ti, o autor da provisão, o sustentador da minha história. Não quero apenas sobreviver, mas quero florescer no Teu propósito. Mesmo que o caminho seja estreito, eu sei. Há um banquete preparado no meio do deserto. Tu me chamas a confiar, não a entender, a descansar, não a temer. E assim, com o coração rendido e a fé renovada, declaro: a minha vida está nas mãos do Deus que não falha, do Deus que multiplica o pouco, do Deus que transforma o ordinário em milagre. E enquanto eu me apego a Ti, Senhor, começo a perceber que a verdadeira prosperidade não é medida pelo que tenho, mas por quem tenho. A alegria que vem de Ti não depende de saldo positivo, mas de um coração em paz. A prosperidade de que o Salmo 128 fala é o fruto de um trabalho abençoado, de uma vida que caminha em obediência e temor ao Senhor. Porque quando o Teu nome está à frente dos meus passos, o que eu faço floresce. Quando Te coloco no centro, o que parecia árido começa a frutificar. Tu abençoas as mãos que trabalham com fé.
Tu sopras sobre o esforço e o transformas em colheita. Tu multiplicas o pouco e fazes prosperar o justo. Não é sorte, é princípio. O homem e a mulher que te temem, que andam nos teus caminhos, experimentam a alegria verdadeira, aquela que o dinheiro não compra e que o mundo não pode tirar. Então eu oro. Abençoa o trabalho das minhas mãos, Senhor. Abençoa o que planto, o que projeto, o que planejo com fé. Que cada decisão seja guiada pela tua sabedoria. Que eu prospere não apenas em recursos, mas em generosidade, em paz, em gratidão. Que a alegria do teu espírito seja meu maior lucro e a tua presença minha maior recompensa. E é por isso, Senhor, que hoje me prostro em gratidão, porque mesmo quando eu me afasto, o teu amor me persegue. Mesmo quando me perco, tua graça me encontra. Tu não me defines pelos meus tropeços, mas pelo teu propósito. Tu me recordas que sou mais do que minhas falhas. Sou filho ou filha amado, escolhido, guardado por ti. Então, neste momento, descanso em ti. Respiro fundo e deixo o teu espírito acalmar o que dentro de mim ainda está inquieto. Que a tua presença silencie o ruído das minhas dúvidas. Que o teu amor reconstrua as partes do meu coração que o medo tentou quebrar. E quando eu for tentado a retomar o controle, lembra-me desta entrega. Lembra-me que o teu cuidado não é teórico, é real, diário, fiel. Que o mesmo Deus que sustenta o universo é aquele que sustenta a minha alma. Hoje decido viver confiando, não porque tudo faz sentido, mas porque tu és digno da minha confiança. E que a cada novo amanhecer eu me lembre, não estou só. O teu cuidado me cerca, a tua graça me cobre e o teu amor me conduz, passo a passo, até que a minha fé seja novamente inteira em ti. Amém. Sabedoria para administrar o que virá. Sabedoria para reconhecer a diferença entre uma porta aberta por ti e uma distração disfarçada de oportunidade. Sabedoria para manter o coração humilde quando a bênção chegar e firme quando a resposta demorar. Senhor, dá-me discernimento para não confundir pressa com propósito. Ensina-me a não correr atrás do que brilha, mas a esperar pelo que vem do teu trono. Que eu saiba ouvir tua voz mesmo quando o ruído do mundo tenta me apressar. Que eu tenha maturidade para sustentar aquilo que estou pedindo, porque não quero apenas receber, mas quero ser digno de manter. Reveste-me de sabedoria para lidar com cada recurso que tu colocares em minhas mãos. Que eu não desperdice, mas multiplique. Que eu não tema a prosperidade, mas a use como ferramenta para abençoar. Que cada semente que eu plantar frutifique não apenas em ganhos materiais, mas em vidas transformadas, em generosidade, em legado eterno. Senhor, quero ter sabedoria para saber quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar, quando avançar e quando apenas confiar. Que minha fé não dependa do saldo, mas da tua voz. Que o meu coração não se incline ao ouro, mas ao Deus que o criou. E, acima de tudo, dá-me sabedoria para reconhecer que o verdadeiro tesouro é a tua presença. Porque onde tu estás, nada falta. Onde o teu espírito habita, há abundância. Onde o teu nome é exaltado, há multiplicação. Por isso, Pai, que esta oração não termine em mim, mas produza frutos. Frutos de fé, de descanso, de direção e de confiança inabalável. E enquanto eu espero, que eu adore. Enquanto eu acredito, que eu sirva. Enquanto caminho, que eu descanse em ti. Porque sei e declaro que o mesmo Deus que começou esta boa obra é fiel para completá-la. Amém. Por isso, protege-me de mim mesmo, Senhor. Guarda-me das decisões precipitadas, das comparações que me distraem, dos impulsos que drenam aquilo que o Senhor quer multiplicar.
Dá-me domínio próprio, disciplina e visão. Que eu aprenda a dizer não quando o momento certo ainda não chegou, e sim quando a fé me chamar para avançar. Ensina-me a celebrar o pouco como quem já segura o muito, porque a gratidão é o solo onde a abundância floresce. E quando o Senhor me confiar mais recursos, mais influência, mais oportunidades, que eu me lembre de que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Livra-me de me tornar escravo do que deveria servir. Que o dinheiro nunca seja meu senhor, mas apenas uma ferramenta em Tuas mãos, usada para cumprir Teus propósitos por meio de mim. Que cada decisão financeira seja uma oração silenciosa, um ato de adoração, um testemunho de confiança no Deus que provê. Senhor, que a prosperidade não me distraia, mas me aproxime ainda mais de Ti. Que eu não confunda conforto com propósito, nem segurança material com verdadeira paz. A prosperidade sem Tua presença é apenas vaidade, mas com Tua presença, até o simples pão se torna banquete. Por isso, quero caminhar com sabedoria, não com pressa. Quero crescer com responsabilidade, não com ostentação. Quero prosperar com propósito, não com orgulho. E que tudo o que vier às minhas mãos seja reflexo da Tua bondade e instrumento da Tua glória. Amém. Senhor, Tu sabes como me comparo rapidamente com os outros e como me sinto atrasado ou inseguro. Não quero correr atrás demais só por correr. Não quero buscar status vazios que não saciam a alma. Quero viver com uma mentalidade eterna e investir no que perdura. Revela meus pontos cegos financeiros. Se tenho sido descuidado, ensina-me a ser intencional. Se perdulário, dá-me sabedoria. Se impulsivo, cultiva a paciência. Substitui a ansiedade por calma guiada pelo Espírito. Corrige-me com amor, não para condenar, mas restaurar. Quebre toda a mentalidade de escassez, orgulho e medo. Renova minha mente e reajusta meus hábitos. Que minhas finanças reflitam fé, valores e generosidade. Dá-me discernimento para gastar, poupar, investir e doar com sabedoria. Ensina-me a dizer não ao que distrai, e sim ao que edifica. Que eu seja fiel no pouco e digno de confiança no muito. E que tudo o que possuir sirva à Tua missão e manifeste a Tua glória. Que eu viva de modo que cada conquista seja uma oportunidade de glorificar o Teu nome, e não o meu. E quando as bênçãos chegarem, e eu creio que chegarão, que meu coração permaneça humilde e meus olhos fixos em Ti. Que eu nunca esqueça, Tu és a fonte, não o salário, o provedor, não o pagamento. Ensina-me a usar o dinheiro como ferramenta, não como mestre, para abençoar, não sobrecarregar. Espírito Santo, guia minhas decisões, alinha meus planos e purifica meus desejos. Entrego-te meus medos de escassez e recebo Tua confiança, Tua disciplina e gratidão. Obrigado, Senhor, por não apenas me abençoar, mas me moldar. Faz de mim alguém confiável, maduro, íntegro e sábio. Que tudo em mim, minha vida, minhas finanças, meu caráter, reflita a Tua ordem, Tua glória e Teu amor. Que eu seja um espelho da Tua graça e um vaso que transborda generosidade e fé. Em nome de Jesus, amém. Quando o Senhor me abençoar, não permita que eu acumule ou trate o que recebo como se terminasse em mim. Lembra-me de que as bênçãos não são o fim, mas o começo, canais pelos quais o Senhor alcança, cura e revela seu amor. O Senhor nos abençoa para que sejamos bênção. Então, enquanto peço uma vitória financeira, também peço que molde meu coração para doar livre, generosamente e alegremente. Porque não se trata apenas de dinheiro, mas da missão. A generosidade não pertence aos que têm muito, mas aos que entendem o amor. O Senhor viu a viúva das 2 moedas, insignificantes aos olhos do mundo, mas imensas aos teus. Que eu tenha essa fé, a que dá mesmo com pouco, confiando que Tu multiplica tudo o que é colocado em Tuas mãos. Ensina-me a viver de mãos abertas, a refrescar os outros para também ser renovado. Que eu veja as pessoas com Teus olhos,
sendo resposta às orações silenciosas. Que minha vida não seja marcada por acúmulo, mas por compaixão. Que minha generosidade brote da alegria e da gratidão, pois tudo o que tenho vem de ti. Cada respiro, cada favor, cada provisão. E é por isso, Senhor, que hoje eu abro meu coração diante de ti. Que cada bênção que chegar às minhas mãos encontre espaço para fluir e não para estagnar. Que a prosperidade que o Senhor me conceder não me torne preso ao que tenho, mas livre para abençoar. Que o ouro nunca ocupe o lugar do teu espírito e que a abundância nunca substitua a tua presença. Ensina-me a usar tudo que o Senhor colocar em minhas mãos com sabedoria e propósito. Que eu seja fiel no pouco e também no muito. Que eu não desperdice oportunidades de semear em vidas que precisam de esperança. Porque o verdadeiro tesouro não está nas coisas que acumulo, mas nas vidas que toco em teu nome. Senhor, faz de mim um canal da tua provisão. Que onde houver falta, eu leve sustento. Onde houver medo, eu leve fé. Onde houver necessidade, eu leve generosidade. Que a minha prosperidade seja um reflexo da tua graça e não do meu esforço. Porque tudo o que sou e tudo o que tenho vem de ti. E quando o mundo olhar para mim, que não vejam apenas alguém abençoado, mas alguém transformado. Alguém que aprendeu que prosperar é servir, que possuir é compartilhar, e que o verdadeiro sucesso é viver em obediência ao teu coração. Mas mesmo nesse tempo de espera, Senhor, eu escolho confiar, porque sei que o teu silêncio não é ausência, é trabalho. Enquanto espero, tu estás movendo montanhas que eu não consigo ver, alinhando corações, abrindo caminhos, preparando o cenário da promessa. Ensina-me a valorizar o processo tanto quanto o resultado, a perceber que a espera também é um presente. É ali que o caráter é moldado, a fé é refinada e o coração aprende a depender somente de ti. Quando o desânimo quiser sussurrar que nada está acontecendo, lembra-me de que as sementes germinam no escuro antes de brotarem à luz. Lembra-me de que o tempo da tua colheita é perfeito, mesmo quando o meu relógio não entende. Que eu não desista no limiar do milagre. E se for preciso chorar, que sejam lágrimas de rendição, não de revolta. Que cada suspiro meu se transforme em adoração, porque esperar em ti não é perda de tempo, é semear confiança. E eu creio, Senhor, que aquele que confia em ti jamais será confundido. Então, mesmo que meus olhos ainda não vejam, meu coração declara: a provisão está vindo, a promessa está viva e a tua fidelidade permanece inabalável. E lembro-me de Davi, ungido como rei muito antes de se assentar no trono, perseguido, injustiçado, vivendo em esconderijos antes de viver promessas. Todos eles, assim como eu hoje, precisaram confiar no Deus que trabalha nos bastidores, o Deus que constrói no silêncio, o Deus que não apenas dá conquistas, mas forja caráter para sustentá-las. Então, Senhor, fortalece meu coração para seguir firme até que a tua vontade se manifeste plenamente. Que eu não acelere aquilo que o Senhor está aperfeiçoando. Que eu não me precipite tentando abrir com minhas mãos portas que apenas o teu poder pode destrancar. Que eu não ceda ao cansaço quando estiver tão perto da colheita. Porque eu sei que aquele que planta com lágrimas, colherá com alegria. Eu sei que o tempo da tua provisão não falhará. Eu sei que a tua palavra nunca volta vazia. Por isso, mantenho meus olhos na promessa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Salmo 128. Senhor,
Eu creio. Minhas mãos prosperarão. A obra que o Senhor me confiou florescerá. A provisão que o Senhor ordenou se manifestará. E esta espera está me transformando para viver o que o Senhor já preparou. Ainda que hoje pareça pequeno, o Senhor está ampliando o meu território. Ainda que agora pareça pouco, o Senhor está multiplicando o que me confiou. Ainda que o inimigo diga que nada mudou, o céu está em movimento por mim. Porque quando o Senhor fala, até o deserto floresce. Quando o Senhor decide, até portas de ferro se abrem. Quando o Senhor ordena, o impossível se curva. Lembro-me de Davi, ungido rei enquanto ainda era pastor, aguardando no exílio antes de usar a coroa. E lembro-me de Jesus, que esperou 30 anos antes do ministério, que esperou em jardins e túmulos, e ensinou que esperar não é ausência, é alinhamento com o Pai. Senhor, não me deixe desprezar os dias de espera, que eu não compare meu tempo com o dos outros, nem confunda atraso com negação. Mesmo sem ver, creio que o Senhor está orquestrando tudo nos bastidores. Não apenas prepara a bênção para mim, mas me prepara para ela. Ajuda-me a confiar no teu ritmo, a fixar meus olhos não no quando, mas em quem tu és. Quero conhecer-te não só como provedor, mas como sustentador. Dá-me alegria antes da vitória, descanso antes da porta se abrir, adoração antes das paredes caírem. O solo da espera não é estéril, é fértil. A fé cresce no invisível. Se hoje não vejo a resposta, que eu construa um altar de confiança e esperança. Tu és fiel, o autor e consumador. Mesmo aqui, escolho crer e esperar e ter paz. Tu és Deus na espera. Amém. Em nome de Jesus, poderoso e glorioso, eu me levanto contra todo medo que sussurra fracasso aos meus ouvidos. Rejeito toda mentira que diz, você está atrasado, nunca vai alcançar, sempre viverá aquém do que Deus reservou. Silencio cada voz que me chama de incapaz, insuficiente, sem saída. Essas vozes não vêm de ti, Senhor, não carregam a tua verdade. Nascem do medo e da acusação, mas eu me desligo delas agora. A tua palavra diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Que consolo saber que não estou sozinho, mesmo quando as contas se acumulam ou o peso é grande demais. Em 2 Timóteo 1:7, o Senhor declara, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. O medo não é minha herança, sou filho do Deus vivo, cheio do Espírito da verdade. Então digo, basta medo, sai das minhas finanças, da minha casa e da minha mente. Em nome de Jesus eu recupero a minha paz. Chega de noites inquietas e pensamentos de derrota. Eu vou vencer, não pela minha força, mas pela tua. Vou prosperar pela tua graça e atravessar este vale de cabeça erguida, porque sei quem vai à minha frente e quem caminha ao meu lado. Espírito Santo, enche-me agora, inunda minha mente, meu coração e cada espaço do meu ser. Que a tua verdade lave todo o resquício de medo, que a tua paz se assente sobre cada tempestade interna, que a tua luz atravesse cada sombra que ainda tenta me esconder. Onde o medo se instalou, que a fé se acenda como fogo vivo. Onde a preocupação ergueu muros, que a esperança venha e os derrube. Onde o desespero tentou criar raízes, que a alegria floresça. Eu te entrego meus pensamentos, Senhor. Entrego a minha imaginação e toda a narrativa distorcida que contei a mim mesmo sobre não ser suficiente, não ter tempo, não conseguir vencer. Coloco tudo no teu altar e deixo queimar a luz da tua verdade. Tu és Jeová Jiré, meu provedor, Jeová Shalom, minha paz. El Roi, o Deus que me vê, que enxerga minhas lutas, meus prazos, minhas lágrimas, e mesmo assim me chama de filho e diz, não temas, eu estou contigo. Quando o medo tenta dizer que perdi minha chance, tu me lembras que restituis o que o tempo e a dor roubaram.
Quando ele sussurra que é tarde demais, tu declara: eis que faço novas todas as coisas. Quando ele insiste que viverei preso à escassez, tua palavra responde: nada te faltará. Então hoje eu escolho ouvir tua voz, não a do medo. Escolho a fé, não o pânico. Escolho confiar no teu caráter, não nas minhas circunstâncias. O medo mente, mas tu, Senhor, és a verdade, e a verdade liberta. Por isso, ainda que o mundo balance, ainda que números e notícias variem, eu permanecerei firme, porque quem me sustenta é o Deus que não muda. Tu estás comigo, tu estás por mim, e isso basta. Tu estás lutando por mim, Senhor. Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Nem escassez, nem preocupação, nem ataques invisíveis. Nada pode resistir ao teu poder. Estou guardado sob tuas asas, protegido pela tua promessa. Em ti sou mais que vencedor. Em nome de Jesus, amém. Mas enquanto continuo nesta oração, percebo que algo dentro de mim está se transformando. Não é apenas nas finanças, é mais profundo, é na alma. É como se uma brisa suave estivesse atravessando o deserto do meu coração, trazendo vida onde antes havia cansaço, esperança onde antes havia peso. Não busco apenas uma mudança nas circunstâncias, Senhor. Peço uma renovação completa do espírito, da mente, do propósito. Que este seja o tempo em que tudo comece a se alinhar pela tua mão. Não apenas números e recursos, mas pensamentos, caminhos e direção. Que as portas que pareciam fechadas se abram naturalmente, pelo sopro da tua graça, e não pela força do meu esforço. Que onde havia confusão, venha clareza. Onde havia espera, venha entendimento. Onde havia fardo, nasçam bênçãos. Hoje, tua palavra em Isaías 43:19 se cumpre dentro de mim. Eis que faço uma coisa nova. Agora ela brota. Não a percebeis? Sim, Senhor, quero percebê-la. Quero enxergar o novo que o Senhor está gerando, no silêncio, nas pequenas mudanças, nos detalhes que antes me escapavam. Ajuda-me a não duvidar do que estás fazendo só porque não se parece com o que imaginei. Ensina-me a confiar até quando o processo parece confuso, porque sei que o teu movimento é sagrado, e mesmo quando eu não vejo, tu estás operando. Treina, Senhor, os meus olhos para reconhecer os milagres em movimento, mesmo que ainda se escondem em dias comuns. Que eu perceba a tua mão agindo nos detalhes, nas pequenas viradas, nos gestos sutis que anunciam o teu cuidado. Dá-me a graça de deixar o passado para trás, os erros financeiros, as portas que fechei por medo, as oportunidades que deixei escapar, as decisões que me feriram. Que a culpa não tenha mais voz, que o arrependimento se transforme em aprendizado. Coloco tudo aos teus pés, Senhor. Não quero arrastar o peso de ontem para o novo dia que o Senhor está revelando, porque hoje é um recomeço santo. Escolho seguir em frente com uma esperança que não depende de números, mas da tua fidelidade imutável. Uma esperança firme que se ancora nas promessas eternas do meu Pai Celestial. Declaro que não serei definido pela falta, nem pelos fracassos, nem pelas estações difíceis. Serei definido pelo teu favor, pelo teu amor que cobre as minhas limitações. Recebo neste instante a paz que excede todo entendimento. Recebo discernimento para decidir com sabedoria. Recebo portas abertas que nenhum homem pode fechar. Recebo o teu favor, não porque mereço, mas porque tu te comprazes em abençoar os teus filhos. Que a minha história se torne um testemunho vivo, não de sobrevivência, mas de transformação. Que a provisão sobrenatural que flui da tua mão seja tão evidente, tão incontestável, que todos ao meu redor saibam:
foi Deus quem fez isso. Que a minha vitória seja a prova visível da tua bondade. Não apenas palavras nos meus lábios, mas vida nos meus passos. Todos os dias, em cada decisão, em cada bênção que floresce pela fé. Por tudo o que estás fazendo agora, mesmo que eu ainda não veja claramente. Obrigada pelas portas que estás abrindo e também pelas que fechaste para me proteger. Obrigada por cada lição disfarçada de espera, por cada silêncio que me ensinou a ouvir a tua voz com mais profundidade. Obrigada por transformar cada lágrima em semente, cada dor em propósito, cada necessidade em oportunidade de ver a tua fidelidade em ação. Senhor, que tudo que foi orado aqui hoje não se perca quando eu me levantar, que permaneça ecoando dentro de mim como uma chama que não se apaga, que a fé continue firme quando os dias forem difíceis, que a esperança permaneça viva quando as respostas parecerem distantes e que a paz, que vem só de ti, continue guardando meu coração e minha mente. Declaro que saio deste momento fortalecida, com a certeza de que o Senhor está agindo nos bastidores da minha vida. Que cada passo que eu der a partir daqui seja guiado pelo teu Espírito. Que minhas mãos prosperem no que tocarem, que minha mente se mantenha centrada na tua verdade e que minha boca proclame a tua bondade em todo tempo. E quando outros me perguntarem como consegui permanecer de pé, eu direi: foi o Senhor. Porque tudo vem de ti, tudo é sustentado por ti e tudo volta para ti. Em nome de Jesus, que a tua presença continue me acompanhando, me cercando e me moldando, hoje, amanhã e para sempre. Amém. E é nessa paz que escolho permanecer, Senhor. Não na pressa, não no medo, não nas vozes que tentam me tirar do foco, mas na certeza de que o teu amor é constante e o teu cuidado é perfeito. Tu és o mesmo Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios, e sei que também cuidas de mim com esse mesmo zelo. Por isso, não me angustio com o amanhã, pois o amanhã já está nas tuas mãos. Obrigado por ter me encontrado mais uma vez no meio do caos, por ter me lembrado de respirar, de confiar, de descansar. Que este momento de oração se torne um marco, o ponto em que deixei de lutar com o medo e comecei a caminhar pela fé. Que a paz que agora sinto seja duradoura, não passageira. Que ela me acompanhe quando eu me levantar, quando eu trabalhar, quando eu esperar novamente. Porque esperar em ti nunca é tempo perdido. É o lugar onde a esperança amadurece e os milagres começam a germinar. Então, com o coração cheio e alma em silêncio, eu apenas digo: seja feita a tua vontade, Senhor. E descanso sabendo que ela é sempre boa, perfeita e agradável. Amém. O Deus que escreve finais belos após longos capítulos incertos, tu não terminaste a minha história. Estás apenas começando, Senhor. Por isso, levanto-me hoje não com medo, mas com fé. Não com controle, mas com confiança. Não com queixas, mas com louvor. E em nome de Jesus, selo esta oração com fé, com gratidão e com alegria. Amém. Querida amiga, obrigada por dedicar esses momentos sagrados em oração comigo. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, renovando a sua fé e fortalecendo a sua esperança. Lembre-se, isso não foi apenas um vídeo, foi um encontro divino entre você e Deus. Ele ouviu cada palavra, viu cada lágrima e já está movendo as peças em seu favor. Você não foi esquecida, você não está sozinha, você é profundamente amada. E a sua vitória, sim, a sua vitória, já está a caminho. Antes de ir, fique até o final do vídeo. Há uma mensagem especial te esperando na tela final, feita para continuar edificando sua fé e te lembrar que Deus ainda está escrevendo a sua história. Até a próxima oração. Que o Senhor te abençoe abundantemente, muito além do que você pediu hoje.